Som Daqui tem apresentação com diversos ritmos. A audiência pública homenageia os 499 anos da Reforma Protestante. Gruta de Iemanjá sofre nova depredação e motivação do Legislativo. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Um terreno abandonado próximo à Casa Legislativa motivou um pedido de informação do vereador Marcos Cunha. Acúmulo de lixo é também uma questão de saúde pública e é justamente esse problema que tem causado preocupação e insatisfação aqui na rua 15 de novembro com Tamandaré, o que virou uma ação do Poder Legislativo. É urgente uma providência por parte do Executivo, nós fizemos a proposição e esperamos que rapidamente estamos em providência. Quer dizer, o proprietário é que tem que fazer o fechamento daquele local. Agora, tem que ser o poder público a exigir esse comportamento. No local foram encontrados restos de materiais de construção e lixos, o que tem provocado a proliferação de ratos e insetos. Além disso, segundo o parlamentar, traz riscos à segurança dos moradores. Um local que está se prestando para reunião de pessoas que não têm o que fazer, até delinquentes estão se abrigando ali, dali partem para fazer pequenos assaltos, drogadição, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece quando nós temos um terreno aberto no centro da cidade. Representantes da Polícia Ostensiva Sul estiveram na casa para pedir apoio do Legislativo em uma ação da corporação. Em alusão ao Dia do Músico, que é comemorado no dia 22 de novembro, os componentes da banda do CRPO Sul vão realizar uma festa para celebrar a data. Dia 27 de novembro, né, em comemoração ao Dia do Músico, né, onde a banda de música está sempre em todo o apoio à comunidade, aí, a banda participa de todos os eventos, então nós estamos indo nas entidades, aí, né, pedir uma colaboração para ajudar a banda de música, e a banda sempre é bem recebida. Né. Os músicos foram recebidos pelo presidente em exercício no ato, Valdomiro Lima, e pelo vereador Ricardo Santos. O Poder Legislativo tem sim um compromisso com a banda, porque sempre que solicitada, a banda está à disposição não só do Poder Legislativo, do Executivo e do município num todo. Um grupo de religiosos esteve na casa para relatar mais um problema acontecido na Gruta de Iemanjá, localizada no Balneário dos Prazeres. O fato gerou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, para descobrir se o caso foi acidental ou mais um ato de vandalismo. Não tem certeza, então a gente não pode fazer nenhum tipo de afirmação. Foi no domingo, uma moradora descobriu que a imagem novamente tinha pego fogo, que a gruta estava em estado deplorável. Diz que levou as pessoas, os representantes da federação e que até agora não tinha acontecido nada. Na quarta-feira nós estivemos lá, fomos à delegacia, quando eu digo nós, quanto a Reúna, tá? Que é rede de Umbanda. Então a gente foi até a delegacia, prestou um BO para que pudesse haver uma investigação. E a partir daí, o que eles colocaram? Que iam até o local. Só que quando chegaram no local, esse local já tinha sido mexido pelo presidente da federação, onde tinha sido lavado a Santa com lava-jato, lavado a gruta com lava-jato e dali dado o assunto por encerrado. A umbandista relatou que a ação realizada pelo representante da federação não agradou, pois, segundo ela, o local deve ser respeitado diante do significado que ele tem para os devotos de Iemanjá. Não é só uma imagem, é um santuário. É um santuário que vem nos representando durante 60 anos, são 59 anos e dia 2 de fevereiro vão fazer 60 anos que está ali a Santinha, a gruta. Ela aproveitou a oportunidade e pediu o apoio do Legislativo para que a rede de Umbanda e nações africanas seja a responsável pela gruta. Nosso interesse é que a gente possa, junto com as autoridades da cidade, colocar câmeras, colocar alguém para que possa cuidar ali, uma vigilância, quem sabe até um guarda municipal, alguém que pudesse nos dar um respaldo. O episódio, que mais uma vez causou danos à imagem da santa, motivou uma moção de repúdio feita pelo presidente da casa, Ademar Ornel, e pelos vereadores Marcos Ferreira, Ricardo Santos e Rafael Amaral.
De acordo com o chefe do Legislativo, os parlamentares vão criar um grupo de trabalho para fiscalizar os atos de intolerância religiosa. Acho que aqui é um espaço, não é um espaço comum, um espaço importante para o povo de Pelotas, para a religiosidade africanista e umbandista. E a casa representa os interesses do povo. Portanto, nós estaremos encaminhando a comissão para estudar a gestão, para estudar a proteção, para estudar a segurança daquele espaço importante para a comunidade pelotense. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo e uma entrevista com o professor de atualidades Cássio Furtado sobre a prova do Enem que acontece neste final de semana. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No projeto Som Daqui desta sexta-feira, uma mistura de ritmos toma o plenário da casa. O rock nacional vai estar em evidência no plenário da Casa Legislativa nesta sexta-feira. A 12ª atração do projeto Som Daqui é o dueto Canto Rock, formado pelos músicos Cristiano, voz e violão, e Djelon Mendes na voz. Durante a apresentação, 15 minutos vão ser reservados para o projeto Missão e Ritmo, com canções de rap e hip hop. Não esqueça, é nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, às 6h30 da tarde. A entrada é gratuita e o show tem transmissão ao vivo pela TV Câmara nos canais 16 da NET e 12 da Blue. Só pra saber o que você achou dos versos seus. A sexta-feira iniciou como nos últimos dias, com a temperatura agradável e o céu claro. Será que o tempo fica assim para o fim de semana? Você confere agora na previsão do tempo. A sexta-feira começou ensolarada e com clima ameno. No decorrer do dia, as temperaturas devem variar entre 14 e 26 graus. No final de semana, o tempo continua aberto. Notícia boa para quem gosta de tomar aquele chimarrão no Laranjal. Nos 2 dias, a mínima é de 16 e a máxima 26. A segunda-feira também vai ter sol, entre 16 e 27 graus.
dólar opera nesta sexta-feira em alta com uma variação de 0,23% e fica comercializado a R$ 3,24. O euro desvalorizou em menos 0,05% e vale R$ 3,59. E para quem pretende ir às compras na zona da fronteira, o momento não é muito bom, pois o peso uruguaio teve uma oscilação positiva de 0,05% e pode ser comprado a 11 centavos. Uma sessão solene, proposta pelo vereador Idemar Bars, homenageou os 499 anos da Reforma Protestante. O Dia da Reforma Protestante é comemorado em 31 de outubro por ser esta a data em que Martinho Lutero anunciou uma proposta de reforma da doutrina da Igreja Católica em frente à Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Na sessão de homenagem estiveram presentes representantes de 3 vertentes da Igreja Protestante. A pastora Roeli Borchá disse que a audiência teve um grande significado. Eu vejo que essa audiência ela dá visibilidade também para a nossa igreja aqui no município. E eu imagino que em outros lugares também haja, hoje houveram encontros, para que dessa forma também as igrejas evangélicas, elas têm um papel importante, como foi ressaltado hoje na educação, também na participação política, na participação como pessoas cidadãs desse país, e esperamos que esse nosso trabalho também possa sempre continuar para que realmente possamos vivenciar o amor e a graça de Deus. O vereador foi procurado pelas 3 vertentes que compõem a Igreja Luterana em Pelotas e região e entendeu a importância do ato ser realizado no Poder Legislativo. Nós achamos um bom lugar que seria a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, onde todas as religiões participam, sempre todos os segmentos da sociedade têm vez e voz, e assim, desta vez, coube também o espaço do luteranismo. Hoje é um dia importante para o segmento luterano, dia 31 de outubro de 1517, quando foi feita a grande reforma luterana, e posteriormente em 3 segmentos, a Igreja Evangélica Luterana de Confissão no Brasil, que é um segmento, depois a IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que veio da Alemanha, passando pelos Estados Unidos para depois vir ao Brasil, chegou depois, e mais tarde veio a Igreja Evangélica Luterana Independente. Na ocasião, o parlamentar entregou homenagens aos representantes dos segmentos. Logo em seguida, houve a apresentação de corais. E o momento final ficou a cargo do próprio proponente. Neste final de semana acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, que serve como porta de entrada para o ensino superior. E para falar sobre isso, recebemos aqui na bancada do CN o professor Cássio Furtado, de Atualidades e Filosofia dos cursos Michigan e Alfa. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Matheus e Ingrid. Boa tarde. Boa tarde. Para começar a conversa, o que esperar da edição desse ano? Mudança de perfil da prova? O que o senhor acha sobre isso? Olha, aparentemente, por todas as declarações que nós temos visto do INEP, da sua direção, da sua presidência, a prova manterá, ao menos neste ano, um padrão. Ou seja, até porque houve uma mudança de governo há poucos meses, houve uma mudança no INEP, que organiza a prova também há pouco tempo. Então, me parece que a prova seguirá o padrão dos últimos anos. E muito se especula no interesse de o INEP não realizar mais o Enem. Tu acha que isso pode acontecer? Parece que não. Parece que o Enem seguirá não como um projeto de governo. Ele nunca foi um projeto de governo A, ou governo B, partido A ou partido B. Sempre foi um projeto e um programa de Estado. Ou seja, ele começou já no governo do Fernando Henrique Cardoso e teve uma continuidade nos governos Lula, Dilma e agora Temer. Então, parece que, apesar das divergências político-partidárias, ideológicas, que o Enem seguirá. Claro que não se sabe em que nível, em que termos ele será adotado. Pode não ser que seja utilizado para a integralidade das vagas, para toda a nota. Pode ser que, nesse sentido, algumas mudanças venham a acontecer. Mas me parece que um exame nacional como esse, como o Enem, seguirá sendo adotado. Professor, muitos alunos, muitos vestibulantes ficam ansiosos para a prova. Como é que o senhor aconselha
sobre isso, quanto a isso? Isso é normal, isso é do ser humano, ou seja, o ser humano se prepara e o Enem, como um exame que é nacional, que tem quase 9 milhões de inscritos, é um exame que em que tuas forças, a tua capacidade, o teu conhecimento, ele é medido em relação ao conhecimento dos outros, ou seja, não basta que eu saiba, mas eu estou competindo por vagas com outras pessoas, de outras cidades, de outros estados, com outras realidades, mas me parece que sempre o melhor fator para te tranquilizar é o estudo, é a confiança no trabalho que foi realizado. Os alunos do Michigan, do Alfa, estão estudando, alguns desde fevereiro, outros desde março, tendo em muitos momentos aulas nos sábados, nos domingos, em feriados, tendo revisões, tendo aulões, tendo todo tipo de atendimento, de material didático, de tirar dúvidas, com professores qualificadíssimos e dedicados a atender esses alunos. O estudo, o preparo, a confiança em tudo que foi feito, e não chegar naquele derrotismo de última hora, naquela dúvida de última hora. Eu quero dizer no seguinte sentido: o aluno, o ser humano, tem a tendência de, por mais que tenha se preparado, duvidar de si quando falta pouco tempo. Não faça isso. Tenha confiança no trabalho, no estudo, na dedicação. Para mim, esse é o maior fator para tranquilizar aquele candidato que se preparou, que sabe o que quer, que sabe onde vai chegar. Em relação à tua área de ensino, que são as atualidades, os temas que estão sendo debatidos hoje em dia, tens alguma aposta para o tema da redação? Olha, o Enem sempre cobra muito de filosofia, que é uma das áreas que eu trabalho, e também de atualidades. Cobra muito as questões sociais, as questões relacionadas à atualidade brasileira, à atualidade internacional, pede muito sobre alguns dos conflitos globais dos séculos 20 e 21. E eu diria que redação, embora não seja a minha área específica, a gente sempre pode apostar que aquele aluno bem informado, aquele aluno que sabe dos assuntos do mundo, e a gente pode falar de temas como cidadania, como direitos humanos, como a questão toda da justiça social, como a igualdade entre as pessoas em um mundo tão difícil, os protestos, os movimentos, tudo isso pode ser basicamente cobrado por essa prova. Mas a atualidade na prova do Enem sempre é um tema que tem destaque. Professor, os cursos atualmente, além da preparação teórica, se preocupam também com a questão psicológica, física, toda essa preparação, né? Teve essa mudança de perfil dos cursos preparatórios? Sim, porque os antigos cursinhos, eles preparavam para uma prova que era muito mais em cima de memorização. Ou seja, as provas anteriores, elas cobravam muito que a pessoa memorizasse diversas coisas, que decorasse, tinha musiquinha, tinha toda uma decoreba. E o Enem não pede isso. O Enem é uma prova que pede, que testa, que mede competências e habilidades. Ou seja, competências e habilidades onde o aluno tem de estar consciente de uma série de temas ao seu redor, tem de saber interpretar, tem de saber aprofundar os temas. Isso é mais difícil para aquele aluno que não consegue simplesmente memorizar, ele precisa ir além. E para que o aluno consiga fazer isso, ele tem de estar preparado num sentido educacional, acadêmico, e eu concordo contigo, também em um sentido mais psicológico. Isso por quê? Porque o aluno, como disse, quase 9 milhões de candidatos no Brasil todo, com temas mais complexos, testando habilidades e competências. Um aluno estruturado, um aluno que sabe quem é e sabe qual é o seu objetivo dentro da prova e dentro da vida, ele acaba se saindo melhor. Professor, 24 horas para o primeiro dia da prova. Quais são as dicas para essas últimas horas? Eu acho que a primeira delas é dormir bem essa noite. Ou seja, o aluno tem aquela tendência, eu tinha quando era estudante, eu tinha muita tendência de ficar estudando até o último momento. Levava resumo, levava cartõezinhos com fórmulas, com N coisas. Isso, de certa forma, a gente falava sobre o aspecto psicológico, gera, inclusive, maior insegurança por parte do aluno. Parece que ele não sabe, justamente na reta final. Então, me parece que dormir bem, se tranquilizar, ter uma rotina tranquila, pausada, ponderada, é o melhor. E como eu disse, aquele que estudou não vai ser um trabalho de menos de 24 horas que vai mudar muita coisa. Para um aluno que está se preparando desde fevereiro ou de março. O trabalho já foi feito, o preparo ele já tem.
Professor, obrigado pela participação aqui no CN. Agradeço, Matheus, agradeço a Ingrid, agradeço a todos vocês e aos espectadores. Tá certo, professor. E o TV Câmara Notícias, segunda edição desta sexta-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações do Poder Legislativo pelotense. Tchau. Muito obrigado pela audiência e um ótimo final de semana. Tchau.